Olá, futuros universitários e futuras universitárias. Vamos lá, vamos correr atrás do nosso sonho. Vamos lá. Nós estamos aqui, galera, com mais um assunto do vestibular, né? Esse é um dos assuntos mais recorrentes nos vestibulares, Enem e outros vestibulares, né? Tem questões sobre esse assunto no Enem, inclusive, né? E vamos estudar ele. Ele é um dos que cai, certo? Anota aí, bota aí um asterisco aí que ele cai. É um dos assuntos que cai, certo? Lá em química cai bastante em química ambiental, e outras partes aí da química que interagem com outras disciplinas, ok? Professor, peraí. Interações intermoleculares. Antes de começar esse assunto, professor, o que é que eu preciso saber para entender este assunto legal, para ficar legal para mim, para eu ficar tranquilo nesse assunto? Eu preciso saber o que antes? Olha, para você conseguir entender este assunto legal, é preciso ter o conhecimento desses assuntos. Eu fiz uma lista aqui: conhecimentos prévios, né? Ou seja, conhecimentos necessários para entender isso. Então, antes de você estudar esse assunto, o ideal é você estudar primeiro o que? Essa lista que eu fiz aqui para vocês, essa lista bonitinha. Então, os conhecimentos prévios. Polaridade molecular, importante? É, muito importante. Professor, peraí, tem assunto, eu vou estudar esses assuntos todos? Sim, para entender este assunto é necessário. Então, para entender interações intermoleculares é preciso entender polaridade molecular ou polaridade das moléculas, pode vir das duas formas. Só que, professor, para eu entender polaridade das moléculas, eu preciso saber geometria, né? Exatamente. Então, um está ligado, atrelado ao outro, certo? Então, eu preciso saber geometria para saber polaridade molecular. E para eu estudar geometria molecular bem, eu preciso saber ligações químicas, né? Exatamente. E para eu conseguir entender ligações químicas, eu tenho que saber tabela periódica e eletronegatividade? Sim, exatamente. Então, por isso que geralmente eu começo com tabela periódica, falo de propriedades periódicas, que a eletronegatividade é uma das propriedades, né? Aí depois eu avanço, subo para ligações químicas, né? Isso. Aí com as ligações, depois usando as ligações químicas, eu já subo para geometria molecular, para saber as formas das moléculas, certo? As formas geométricas. E depois eu subo para polaridade molecular. Então, eu preciso saber geometria molecular para determinar a polaridade das moléculas e depois vou para interações intermoleculares. Ok, gente? Então, essa é a sequência para ficar belezinha. Estudem essa sequência de assuntos para chegar nesse. Quem já sabe isso tudo, pode vir para cá que vamos começar a nossa brincadeira aqui, ok? Bom, galera, é o seguinte: temos aqui um tipo de interação intermolecular. Professor, o que são interações intermoleculares? Antes de começar, interações intermoleculares são, na verdade, atração, né, atrações entre moléculas, certo? Interações, elas podem ser atrativas ou repulsivas, certo? Nós vamos ver aqui as atrações, né? As interações atrativas, que é o nosso foco aqui para o vestibular, certo? Então as moléculas podem se atrair. Professor, de quantas formas? Depende do tipo da molécula. Como assim, professor? Vamos lá. A primeira interação intermolecular aqui que nós vamos ver é a interação do tipo dipolo-dipolo. Professor, como assim dipolo-dipolo? Não entendi. O que é atração de polo-dipolo? A interação de polo-dipolo acontece pela atração entre moléculas polares, certo? Como assim, professor? Se eu tiver uma molécula polar e outra molécula polar e elas se atraírem uma à outra, eu vou ter aqui uma chamada de interação de polo-dipolo, certo? Professor, como assim? Esclareça.
Bom, então nós temos aqui, né, um exemplo que eu desenhei para vocês. Nós temos um copo aqui cheio de ácido clorídrico. Professor, ácido clorídrico, a fórmula molecular dele é essa, né? A fórmula molecular do ácido clorídrico é HCl. HCl, HCl. Certo, professor. Onde é que eu vou achar esse ácido clorídrico? No nosso estômago, por exemplo. No nosso estômago tem esse ácido clorídrico. É um ácido responsável pela digestão dos alimentos, das proteínas no nosso estômago, por exemplo. Ele fica no nosso estômago. Ah, beleza, professor. Então, o que é que acontece? Ele tem moléculas, né? Isso aqui é a molécula do ácido clorídrico. É HCl, né? Vamos fazer aqui. HCl. Bom, essa molécula, primeiro, ela é polar? Ela é polar. Professor, como assim? O cloro é mais eletronegativo, ó, do que o hidrogênio. Então vai ser, eu vou chamar ele de polo negativo. O hidrogênio polo positivo, certo? Professor, como assim? O hidrogênio vai ser polo positivo e o cloro negativo? Como assim? Não entendi. Por que isso? Gente, para entender isso, isso é polaridade das moléculas, certo? Eu tô vendo se essa molécula é polar, certo? Para entender isso, tem que estudar aquela lista que eu falei para vocês. Mas vamos lá. Vamos entender isso. Olhe para cá. O hidrogênio, ele está no canto esquerdo da tabela periódica. Aqui eu fiz uma tabela meia boca aqui, meio rabiscada, né? Mas é só para vocês entenderem aqui. Esse é o assunto eletronegatividade que eu estou usando aqui, né? Certo? Então, na química, um assunto depende do outro. Vamos lá. Todos os elementos químicos que estão à direita da tabela periódica, certo? Todos os elementos químicos que estão à direita da tabela periódica são mais eletronegativos do que os que estão à esquerda, certo? Então, os que estão à esquerda são mais eletropositivos, certo? Quem é mais eletronegativo, o cloro ou o hidrogênio? Quem é que está mais à direita? O cloro, então ele é polo negativo, certo? Então eu vou desenhar aqui como fosse um S, né? Polo negativo, hidrogênio polo positivo. Tranquilidade, tranquilaça. Pronto. Então já sei o polo, né? Hidrogênio, onde tiver hidrogênio, eu vou botar mais aqui, ó. Cloro menos, certo? Tranquilidade, gente. Onde tiver hidrogênio mais, cloro menos. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Ok? Bom, então tem aqui um copo cheio de ácido clorídrico, né? Aí vamos dar um zoom nele, ó. Dei um zoom, né? Para ver como é que estão essas moléculas aqui dentro. E eu estou vendo que elas estão assim, HCl, 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 HCl. Várias moléculazinhas de HCl estão unidas, formando esse líquido, certo? Então, como é essa união que acontece? Sempre acontece assim, ó, gente. O polo negativo de uma molécula interage com o polo positivo da outra. Então, o cloro vai atrair o hidrogênio. Hidrogênio e cloro, né? Positivo, negativo. Hidrogênio e cloro. E por aí vai. Se eu tiver aqui outro, ó, HCl, hidrogênio e cloro. Professor, poderia ser assim, ó. Poderia ser HCl e ligar o Cl com Cl? Não. Por que não? Cl não é negativo? Cl é negativo, negativo com negativo não rola. Então aqui está descartado. Então sempre positivo com negativo. Ah, professor, estou entendendo a manha. Estou entendendo o macete. Certo. E esse tracinho aqui dessa união, você vai falar que é o que isso? Isso daqui é a interação de polo de polo. Professor, como assim de polo de polo? Não entendi. Ó, galera, eu fiz aqui para vocês observarem. Então, isso aqui no meio eu vou chamar de ligação ou interação de polo, DD. Certo? Professor, por que de polo de polo?
eu tenho uma molécula que tem dois polos se unindo com outra molécula que tem o quê? Dois polos. Dois polos, dois polos. Então, molécula com dois polos ligada à molécula com dois polos. Então, interação de polo de polo. Ok, gente? Deu para entender? Ah, beleza. Então, temos aqui, por exemplo, a interação da água com água, certo? Então, galera, eu tenho água e água, né? Vamos supor aqui que eu tô com um copo de água, certo? Aí, galera, eu tô com esse copo com água, né? E eu vou ver o que é que tá acontecendo aqui, né? Na água, a fórmula da água, estamos carecas de saber que é H2O, ok? Então, aqui, cada bolinha aqui representa H2O. H2O, 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 né? Nós demos um zoom. Então elas estão interagindo entre si, unidas, né? Então H2O com H2O com H2O, certo? Só que essa interação, vamos ver qual é, se é de polo ou é algum outro tipo de interação. Para ser de polo, as moléculas têm que ser o quê? Polares. Ambas as moléculas devem ser polares, certo? Vamos ver? Então, a estrutura geométrica da água é essa, gente. Veja lá em geometria, certo? Se ainda tem dúvida, ou então pode tirar dúvida comigo. Pode mandar perguntas que eu respondo, certo? Então, vamos lá, H2O. Olhando para a tabela periódica, nós sabemos que o oxigênio, entre oxigênio e hidrogênio. Hidrogênio aqui, oxigênio aqui. Quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Então ele puxa mais, ele é o polo que negativo, não é isso? E os hidrogênios vai ser o que? O polo positivo. Positivo, positivo. Então vai ser uma molécula polar? Vai. Polo negativo no oxigênio, polo positivo no hidrogênio. Ok, gente? Então vamos ver como é que acontece isso, né? Então, dentro do copo com água vai ter isso acontecendo, né? Então, o polo negativo de uma molécula vai interagir com o polo positivo da outra, certo? Essa daqui, ó, essa interação, essa atração vai se chamar o que? De polo, certo? Então, a molécula que tem dois polos interagindo com outra molécula que tem dois polos, ok? Isso vai acontecer com todas as moléculas, certo? Professor, o que é que acontece quando eu coloco água no fogo? Eu coloco água numa panela, dentro de uma panela, certo? E boto no fogo. O que é que vai acontecer? A energia que eu estou colocando ali no fogo, né, vai fazer com que essa interação de polo se afaste, né? Essas moléculas vão se afastar até que essa ligação vai o que? Se romper. Quando essa ligação se rompe, quando chega aproximadamente a 100 graus Celsius, né? Essas moléculas começam a se soltar e ir para o espaço, ó, como se estivesse evaporando, né? Começa a se soltar, ó, quebrou a ligação, a interação intermolecular, foi embora. Quebrou mais outra, aqui, essa foi embora, até que as moléculas vão desaparecendo, né, e vai diminuindo o nível da água na panela, ok, gente? Essa interação de polo pode ser chamada e vai ser chamada de ligação de hidrogênio. Essa é um tipo de ligação de polo especial, viu, gente? Vocês vão ver mais pra frente nos próximos vídeos, ok?